Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, assim como Deus Pai e Deus Filho. Embora metáforas como fogo, vento, água, óleo, pomba, entre outras, sejam usadas na Bíblia para representar o Espírito Santo, é fundamental compreender que ele é Deus. A Bíblia refere-se ao Espírito Santo como Deus, e ele é um membro essencial da Trindade. Jesus instruiu seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme registrado em Mateus 28:19. Portanto, para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, é essencial conhecê-lo bem e reconhecer sua divindade como parte integral da Trindade. Jesus claramente colocou o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade com sua esposa Safira e trouxe parte dos rendimentos para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: "Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da terra? Não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus." Atos 5, do 3 ao 4. Nestes versos, fica evidente a divindade do Espírito Santo, sendo mentir a ele considerado mentir a Deus. Nesses versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, usando as palavras de forma intercambiável. Surpreendentemente, versículos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento são referidos como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6:9 diz: Ele disse: "Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais." Quando Paulo citou este verso no Novo Testamento, creditou ao Espírito Santo dizendo: "Bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis." Atos 28, do 25 ao 26. A partir de passagens como estas, entende-se claramente que o Espírito Santo é realmente parte da Santa Trindade. Podemos ver também que o Espírito Santo é Deus e realiza o trabalho que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus, conforme Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jó 26:13 declara: "Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente." Além disso, o Espírito Santo ressuscitou os mortos, conforme Romanos 1:4. Com poder, Jesus foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, como afirma Romanos 1:4. Romanos 6:11 declara: "Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus." O Espírito Santo desempenha um papel vital no novo nascimento, como indicado em João 3:5 e 7, onde Jesus afirma que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, é necessário nascer de novo. Além disso, o Espírito Santo repreende o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme registrado em João 16:8. Este trabalho do Espírito Santo é crucial para orientar as pessoas em direção à verdade e à vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo é onipotente, como destacado em Lucas 1:35, onde é descrito como o poder do Altíssimo envolvendo Maria. Nada é impossível para Deus, e o Espírito Santo é claramente identificado como o poder divino supremo. A onipresença do Espírito Santo é expressa no Salmo 139, onde Davi reconhece que não pode fugir do Espírito Santo, esteja ele no céu, no Seol ou em qualquer lugar. Isso demonstra que o Espírito Santo está em toda parte. Além disso, a natureza majestosa, santa e gloriosa do Espírito Santo, semelhante ao Pai e ao Filho, é destacada. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal. Ele possui uma personalidade. Entender o Espírito Santo como uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, influencia significativamente nosso relacionamento com ele. A compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa, conforme respaldado por evidências bíblicas, destaca a distinção entre personalidade e corporeidade. Reconhecer que uma entidade é uma pessoa não implica necessariamente que ela tenha uma forma física, como vemos no exemplo de Jesus após sua ressurreição. Certamente, a Bíblia deixa claro que o Pai é uma pessoa viva,
e a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade, como mencionado em João 4:24. A personalidade de uma entidade não depende da corporeidade, mas sim de seus atributos. Existem evidências bíblicas que indicam claramente a personalidade do Espírito Santo. A utilização regular de pronomes pessoais ao se referir ao Espírito Santo, como nas passagens que você citou, demonstra isso. O Espírito Santo é descrito como o Consolador que procede do Pai e testifica acerca de Jesus, João 15:26. Ele é enviado por Jesus para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:7 e 8. Além disso, o Espírito da Verdade guiará os discípulos a toda a verdade, anunciando o que está por vir, João 16:13. Atribuir ações que apenas uma pessoa pode realizar ao Espírito Santo, como a capacidade de testificar, convencer e guiar, reforça a compreensão de que o Espírito Santo é de fato uma pessoa. Essa lista de ações pessoais do Espírito Santo destaca claramente sua personalidade e papel ativo na vida dos crentes. Primeiro, ele articula e fala. O Espírito Santo fala às igrejas, como mencionado em Apocalipse 2:7. Segundo, ele ora por nós. O Espírito Santo intercede por nós em nossa fraqueza, conforme indicado em Romanos 8:26. Terceiro, ele nos ensina. O Consolador, o Espírito Santo, ensina todas as coisas e faz lembrar o que foi dito, como afirmado em João 14:26. Quarto, ele testifica a respeito de Jesus. O Espírito Santo testifica acerca de Jesus, conforme mencionado em João 15:26. Quinto, ele nos guia. O Espírito da Verdade guia os crentes a toda a verdade, como afirmado em João 16:13. Sexto, ele comanda em serviço a Jesus. O Espírito Santo dirige pessoas em seu serviço a Jesus Cristo, como visto em Atos 16, do 6 ao 7. Sétimo, ele chama e designa para a obra de Deus. O Espírito Santo chama e designa pessoas para a obra de Deus, conforme registrado em Atos 13:2. Oitavo, ele consola os crentes. O Espírito Santo traz conforto e consolo aos crentes, contribuindo para a multiplicação e edificação das igrejas, como mencionado em Atos 9:31. Essas ações refletem claramente a natureza pessoal e ativa do Espírito Santo na vida dos crentes e na obra de Deus. Certamente, as passagens que você destacou reforçam a personalidade do Espírito Santo, atribuindo a ele conhecimento, emoções e uma vontade ativa. Pelo conhecimento, o Espírito Santo é descrito como aquele que esquadrinha todas as coisas, incluindo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Ele conhece a mente de Deus e intercede pelos santos conforme a vontade divina. Romanos 8:27. Pelas emoções e sentimentos, o Espírito Santo demonstra emoções como amor, sendo descrito como aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5:5. Além disso, é alertado para não ser entristecido. Efésios 4:30. E ele mesmo geme em oração fervorosa por nós. Romanos 8:26. Pela vontade ativa. O Espírito Santo possui uma vontade ativa, agindo conforme sua decisão e plano, distribuindo dons como lhe apraz. 1 Coríntios 12:11. Ele também impede e dirige, como evidenciado nas situações mencionadas em Atos 16, do 6 ao 7, indicando que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma entidade com uma vontade deliberada. É crucial compreender o Espírito Santo como uma pessoa, não uma força impessoal, como você apontou. Ele não é uma ferramenta a ser utilizada, mas sim Deus ativo e pessoal, envolvido em uma relação profunda e significativa com os crentes. Compreender a natureza pessoal do Espírito Santo, reconhecendo sua personalidade, conhecimento, sentimentos e vontade, é essencial para uma adoração significativa. A Bíblia claramente apresenta o Espírito Santo como uma pessoa real que permanece e trabalha conosco, dentro de nós. Ao acelerarmos nosso evangelismo por meio do poder sobrenatural do Espírito Santo e ao acolhê-lo e adorá-lo em nossas jornadas pessoais e ministérios públicos, reconhecemos sua importância vital. A natureza pessoal do Espírito Santo destaca a diferença fundamental entre adorar um poder impessoal e adorar a ele como uma personalidade perfeita, digna de louvor e devoção. Portanto, ao louvarmos seu santo nome, podemos confiar que o Espírito Santo, como uma entidade pessoal, responde de maneira significativa às nossas interações e busca de sua orientação. Pai,
Obrigado por sua presença constante, por sua orientação e consolo. Derrame seu Espírito sobre nós, capacitando-nos a reconhecer, acolher e adorar o Espírito Santo em todos os aspectos de nossa jornada. Pedimos que nos fortaleça para compartilhar a mensagem do Evangelho por meio do poder sobrenatural do Espírito Santo, levando muitos a conhecerem a verdade e experimentarem a maravilhosa transformação que Ele opera em nossas vidas. Senhor, em nossa gratidão, reconhecemos também nossas fraquezas e pecados. Pedimos perdão por todas as vezes em que entristecemos o Espírito Santo por meio de nossas ações e pensamentos contrários à sua vontade. Capacite a viver em arrependimento, buscando a sua santidade em todas as áreas de nossas vidas. Convidamos a todos a se voltarem para Deus em arrependimento, reconhecendo a verdade revelada sobre a natureza do Espírito Santo. Que cada coração seja tocado pelo seu amor e graça redentora, em nome de Jesus, nosso Salvador. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, convido-o a refletir sobre a mensagem. Arrependa-se dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus na cruz e convide o Espírito Santo a guiar e transformar a sua vida. Deus ama você e deseja trazer perdão, paz e nova vida em Cristo. Você que quer iniciar sua trajetória com Cristo, sendo uma nova criatura e viver na dependência do seu amor, comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E não esqueça de verificar a inscrição e curtir o vídeo. Assim, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te proteja.